boa noite para todo mundo, para todos os presentes, em especial para a Natália, a Érica, a Amanda e a Lisa, que toparam contribuir com o evento. Eu ressalto que essa conversa está sendo gravada, que vai ficar no YouTube. Eu vou encaminhar o link assim que tiver disponível, eu encaminho para todo mundo que participou, que se inscreveu e que está participando da conversa, tá? Esse encontro é uma realização da H2H Visual Media, composta por mim e pela minha sócia, Marília Diogo. A gente trabalha com ilustração, design, roteiro e audiovisual, ultimamente focado em conteúdo infantil e infanto-juvenil. A ideia desse bate-papo surge, então, com uma contrapartida de um projeto de animação infantil que está sendo oportunizado pela Lei Paulo Gustavo, por meio de um edital da Secretaria de Cultura do município de Londrina. Eu vou passar a palavra, então, para a nossa mediadora, a Lisa Guerra, que é psicóloga, produtora de conteúdo sobre psicologia em jogos, animes, filmes e psicologia em geral. Boa noite, sou a Lisa, tudo bem? Muito feliz pelo convite. Eu acho que é um tema mega interessante, né? Quando a gente fala de animações e afins, eu sempre gosto de dizer que a vida imita a arte imita a vida. Então, o que que a gente consegue tirar disso quando a gente faz essas reflexões assim, sobre desenvolvimento, aprendizado emocional? E, então, a gente está com convidadas maravilhosas, experts no assunto, que vão poder contribuir bastante. A Amanda Leal, graduada em psicologia, pós-graduação em análise do comportamento aplicada, pós-graduanda em neuropsicologia e atua como psicóloga clínica no atendimento de crianças, orientação a pais e supervisão clínica para psicólogos. Também estamos com a Érica Alessandra, graduada em teologia e pedagogia, psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga, psicomotricista, especialista em alfabetização e letramento em educação especial. Também é professora da Rede Municipal de Londrina e atua na sala de recursos multifuncional. E a Natália Germano, que é graduada em História e Pedagogia, mestre em História Social na linha da pesquisa de História de Ensino, História e Ensino, e pós-graduanda em Educação Especial Inclusiva e também professora da rede pública, estadual e municipal. Então, eu queria começar também já trazendo uma pergunta gostosinha para aquecer o coração hoje de noite, que é: qual é a animação favorita de vocês, gurias? Posso começar? Eu tenho várias animações que eu amo, mas quando a Lisa fez essa pergunta, a primeira que veio assim na minha mente foi uma chamada Day e Night. É uma animação muito bonitinha que fala sobre como os opostos podem se complementar. Então, para quem não conhece, vale muito a pena de pesquisar depois no YouTube. Eu trabalho muito essa animação com as crianças na clínica. É muito legal. Bom, acho que posso falar, Natália? Estava esperando para ver se você ia entrar. Eu gosto muito, é até um curta-metragem, assim, eu estava citando ele agora há pouco com as meninas, é o Piper, da Disney, né, um curta-metragem. Ele fala muito sobre a importância da gentileza e também trabalha muito, assim, com questões de inclusão, né, trazendo essa abordagem, né, e eu acho muito bacana isso. Trabalha essa consciência, né, com as crianças. Bom, então eu puxando a sardinha para o lado da educação, também da minha formação, né, de historiadora, eu gosto muito de um curta chamado Caminho dos Gigantes, que mostra um pouco da cultura indígena, da relação, né, com a natureza. E falando um pouco dos clássicos, né, daqueles que todo mundo conhece, eu gosto muito do Valente, da Disney, eu acho. Pela questão, né, desse ressignificar do papel das meninas, né, da princesa e das relações familiares também. Então, esses são os meus preferidos. Não, maravilhoso, já ficou algumas indicações no ar também, algumas que eu não conheço, eu já anotei os nomes para maratonar. Mas, então, acho que podemos começar também, acho que as meninas querem apresentar aqui na tela, e conversar um pouquinho também sobre o poder narrativo dessas animações, né, o que a gente pode entender e aproveitar também, tanto para a gente, né, quanto também para as crianças. Bom, eu vou só iniciar aqui falando sobre a questão do título, né, da nossa fala aqui.
Então, universos animados, lições reais, o cinema infantil como ferramenta educativa e emocional. Então, assim, a gente vai abordar muito hoje essa questão de como o imaginário, né, o subjetivo, o abstrato, muitas vezes, para a criança, isso está sempre trazendo um aprendizado, trazendo uma construção, seja na questão cognitiva, né, seja na questão psicossocial. Então, aquilo que para muitos é apenas um divertimento, um faz de conta, uma pequena narrativa, para a criança ela está sendo utilizada como uma forma de descobrir o mundo, de explorar esse mundo, de criar um senso crítico, muitas vezes, sobre o mundo, né? Então, por isso, desse universos animados, lições reais, porque dali ela está tirando aprendizado. E aí, acho que a Amanda vai começar falando com a gente dessa questão mais voltada ao emocional, né? Devido aí a sua grande experiência, né, de trabalhar com essas animações, né, nas suas sessões, nas suas terapias. Natália, eu vou até pegar um gancho, porque não só para as crianças, né? Para nós adultos, eu, por exemplo, quando eu assisto animações, enfim, filmes, né, que eu assisti quando eu era criança, hoje eu assistindo enquanto adulta, nós temos tantas lições, né, maravilhosas e incríveis. Então, não só ali para as crianças, mas para nós adultos também, não só filmes, né, os curtas, livros infantis também, é algo extremamente rico e que sempre traz uma lição muito importante, né? Claro que a criança vai entender ali do jeitinho, né, que ela ali do nível cognitivo, né, que ela tem naquele momento para entender a história, entender a animação, mas conforme vamos crescendo, a gente vai vendo muito mais elemento ali num vídeo, numa animação, num curta, numa história. Então, para os adultos também traz muito esse benefício, né, para as crianças, para nós, enfim. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo animações curtas, filmes infantis, né? Eu uso muito mais até os curtas, que são curtinhos, do que necessariamente filme, porque na correria ali do dia a dia, né, às vezes fica difícil a gente assistir o filme todo, daí pegar um recorte para trabalhar aquele recorte com a criança, né, contextualizar todo aquele filme com a criança, apesar de eu amar, eu ainda opto mais ali para minha prática clínica usar os curtas, né, que eles são mais rapidinho. O curta ele vai ter aquele começo, meio e fim, né, a gente consegue trabalhar aqueles 3 minutinhos, 4, 5 minutinhos com a criança ali dentro da sessão e explorar várias coisas, né, que tem ali para a gente ir trabalhando com a criança a partir dos curtas. Não só os curtas, né, os filmes, enfim, eu vejo que tem uma aderência muito grande, né, ali com as crianças, é de fácil acesso, desperta muita curiosidade, né, ainda mais hoje em dia, no mundo que nós estamos com tecnologia, a gente usar esses recursos ao nosso favor, né, com esse cuidado também, né, de saber selecionar para quais demandas, idade da criança também, é sempre muito indicado também que a criança, ela assista filmes, né, e os curtas também, com um adulto ali do lado, justamente para ajudar ela a fazer essa ligação, né, entre o que ela está assistindo com a vidinha dela, né, para que ela consiga fazer essa ligação, por exemplo, o que o personagem está sentindo, o que a gente poderia ter feito, né, no lugar do personagem. Então, torna mais rico ainda quando tem essa mediação ali do adulto junto com a criança para, às vezes, transmitir, né, ali coisas e pontos que, às vezes, a criança não está percebendo, mas que quando a gente traz isso, né, a criança mesmo traz, já aconteceu isso comigo, eu já passei por isso, com meu amiguinho já aconteceu. Então, eu uso muito também, assim, os curtas, né, na minha prática, para abordar, às vezes, alguns temas que são um pouquinho mais difíceis para a criança, que eu vejo que a criança dá um pouco mais dessa abertura. Então, às vezes, um curto, uma animação que vai falar sobre separação dos pais, né? E aí eu vejo que a criança ali no dia a dia, né? Ali na interação das sessões, ela já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas que quando passa essa animação, gera essa identificação, gera essa conexão, né? De alguma forma ali com o personagem. Então, fica um pouco mais fácil, né? Dela falar sobre esse tema. Além disso, né? Pode falar, Amanda, Natália. só vou interromper um pouquinho que você falou num Com tema certeza. aqui. E, bom, eu, além de professora, sou mãe também, tenho uma menina de 9, um menino de 4. E essa semana a gente assistiu uma animação que está no Netflix, um lançamento aí que chama Enfeitiçados. E é sobre essa temática, sobre a questão da separação dos pais.
E assim, a gente começou a assistir, nem sabia que era sobre isso, e no final ali fez muito sentido, sabe? Então é só uma sugestão aí, porque esse é bem novo, não sei se você conhece. Legal. Eu já ouvi falar, tá na minha lista, mas eu não assisti ainda, mas eu já ouvi É falar muito muito bom. bem. Mais uma indicação agora para eu assistir agora nas férias. Vou deixar, até falar para o pessoal que está ouvindo, ficar ali com a caneta para ir anotando, porque durante a fala a gente vai dar várias sugestões, né? Vai ter muitas indicações. E não só com as crianças também, né? Eu já usei também, não assim com tanta frequência, mas eu já usei, em alguns casos, animação até com os pais, né? O Piper, que a Erika tinha falado, eu já usei com os pais. Tem um que foi ganhador do Oscar, se eu não me engano, em 2019, que chama Bao. É muito bonitinho essa animação também, muito linda. Tem o Alike, que é bem famosa, tem outro que chama Jeito Certo. Então, essas animações também, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas vai usar com pais, né, com adultos, como assim? Mas, de novo, vem com esse intuito de, às vezes, trazer uma abertura, né, para um tema, às vezes, que é um pouquinho mais delicado ali para a família, né, e que faz com que eles consigam também se identificar, né, de alguma forma, né, ali com o que está sendo representado na animação. Então, não só com as crianças, com os pais também é uma ferramenta que eu já usei e que teve resultados muito legais. Promove uma sensibilização, né, Amanda? Para a gente poder inserir esse BAL que você está falando, eu adoro também. Ai, é lindo esse. Ele traz muito lindo. Essa linha, né, da família, do desapego, do amor. Da superproteção. Sim, é muito legal. Bom, e ali nas animações, conforme a gente vai, né, escolhendo, né, até falando assim da minha prática clínica, animações que eu vou escolhendo ali para trabalhar com a criança, além de escolher por um tema, né, que eu acho que vai ser importante trabalhar ali com a criança. Às vezes eu também até tento tomar cuidado com características que a criança pode, né, que pode aumentar essa identificação da criança com um personagem. Então, às vezes, uma menina, às vezes, gerar uma identificação mais com uma personagem menina, ou personagem menino, ou até características físicas também, cor de pele, né, cor do cabelo, estilo do cabelo, características como óculos, aparelho. Então, tudo isso vai gerando, né, essa conexão da criança que está assistindo para aquele personagem. Eu trouxe até um dado, assim, muito legal de uma pesquisa, bem rapidinho, de 2006. É uma pesquisa que eles fizeram da seguinte forma, né? Era uma criança, tinha um grupinho de criança de 2 anos e um grupinho de crianças de 2 anos e meio. Eles colocavam um vídeo para a criança assistir de um adulto escondendo um objeto na sala ao lado. Depois que a criança ela terminava de assistir o vídeo, ela era conduzida para essa sala e era pedido para que ela encontrasse o objeto. As crianças de 2 anos, elas tiveram mais dificuldade de encontrar esse objeto depois que elas assistiram, né, as instruções pelo vídeo. Já as crianças de 2 anos e meio, elas já conseguiam encontrar, né? Nessa mesma pesquisa, né, eles fizeram um outro formato, que aí seria da criança, né, de 2 anos, a criança de 2 anos vendo ao vivo o adulto esconder o objeto através de uma janela. E aí, nesse momento, desse formato, a criança de 2 anos, ela conseguia encontrar o objeto. O que essa pesquisa mostra para a gente, né? Que crianças muito pequenininhas, elas podem ainda ter dificuldade de fazer essa relação, né? De que o que elas estão vendo é uma representação da realidade delas. Então, essa conexão ainda fica um pouco difícil para crianças, né? Ali de 2 aninhos. Agora, de crianças de 2 anos e meio, 3 anos em diante, elas já conseguem fazer um pouco mais essa conexão, né? De que o que elas estão assistindo, né? Podem ser uma representação da realidade delas. Então, facilita, né, o nosso trabalho ali para crianças de 3 anos, de trazer essas reflexões do que a criança está assistindo e conectar com a vidinha dela. Até porque uma das formas, né, que as crianças, elas aprendem, depois a Erika e a Natália vão conseguir até falar mais, né, sobre essas formas de aprendizagem, mas uma das formas, né, que as crianças aprendem é por regra, experiência própria e por imitação, né, que é uma habilidade que é extremamente importante para a criança, desde muito pequenininha, né, é uma habilidade que é importante ser desenvolvida, porque a criança, ela aprende, a parte, né, social, enfim, né, várias habilidades ali, a criança vai aprender
por observação, vendo o outro fazer. Então, quando a criança assiste, né, uma animação, a gente ajuda a criança a pensar sobre o que está acontecendo com o personagem, às vezes ela dá uma solução de como que o personagem, às vezes, poderia resolver determinado problema, ou o que o personagem está sentindo, né, se colocar também no lugar do personagem. Tudo isso, né, a gente está estimulando também essa habilidade de aprender por imitação, aprender por observação, né, nas crianças. Amanda, deixa eu só fazer um parêntese aqui, que eu não sei se a Com gente falou no certeza. início, mas o pessoal que está assistindo, fica à vontade para colocar no chat se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento. Ao final da nossa fala, a gente vai abrir um espaço para esse diálogo também, mas se quiserem já ir mandando lá, né, sugestões até mesmo, né, e dúvidas, no final a gente vai conversar então, tá? Não, perfeito. Bom, um outro ponto, assim, né, importante, falar um pouquinho da fantasia, né? As crianças ali, até os 2 anos, geralmente, elas brincam mais, né? Elas brincam mais com esse brincar mais imitativo, né? Com a mediação de um adulto, com o apoio ali de um objeto. Depois, desculpa, depois ali dos 2 anos, que ela começa a entender que uma imagem, né, é tanto um objeto quanto um símbolo, né, que os símbolos, eles são as representações intencionais da realidade. Então, por exemplo, a partir ali dos 2 aninhos, a criança, ela começa a entender que o desenho do sol que ela faz, né, é a mesma coisa que o sol que ela está vendo. Então, a partir ali dos 2 aninhos, ela consegue a explorar mais esse brincar mais simbólico, explorar mais essa fantasia, né, e isso vai fazer com que a criança também, ela, né, a partir ali dos 2 aninhos, 3 aninhos, ela consiga até aproveitar mais sobre as lições, né, que as animações, enfim, os filmes, eles podem estar passando, além também que ela consegue ter essa maior compreensão do que ela está assistindo, fazer essa conexão ali com a realidade dela. Pode falar, Érica. Eu vi, dentro disso que você está falando, eu vi um vídeo essa semana que era tão engraçadinho, uma criança nessa faixa etária mesmo, tinha uns 2 aninhos, e ela interagia com o espelho, mas como se fosse uma outra criança. E dá para perceber no vídeo que ela se descobre naquele momento, de que a criança que está sendo transmitida através do espelho é ela mesma. Então, é uma surpresa e tudo. Então, as reações, ela começa a fazer os movimentos, porque ela se percebe naquele momento, e é bem dentro dessa faixa etária, né? Só para confirmar, essas fases do desenvolvimento da criança, é bem importante, né? A gente conhecer para poder ir trabalhando, né? Cada etapa aí, essa construção, né? Esse serzinho aí. Exatamente, Érica. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes eu acho que até assim, muitos adultos fazem isso, é um vício muito errado de nós adultos, da gente às vezes exigir algo da criança que ela ainda não está pronta, né, para colocar em prática ali. Então, tem muitos pais que me falam, mas meu filho tem 3 anos, ele não consegue se controlar. Aí eu falo assim para os pais, então, com 3 anos, né, não vai se controlar mesmo. Então, assim, é uma expectativa nossa, né, muitas vezes, de colocar ali na criança algo que ela ainda não está pronta, né, para colocar em prática. Falando das emoções, assim, disparado é o tema que mais aparece ali na clínica, né, de muitas vezes a gente exigir que a criança tenha determinados comportamentos de autocontrole, né, de regulação emocional, e que ela ainda não vai ter. Ela está nesse processo, né, constante aí de amadurecimento, e que ela precisa de nós adultos como, né, pessoas para tanto ensinar como inclusive para dar esse modelo, né? A gente falou desse modelo que as animações, os filmes podem dar, os personagens podem dar ali para as crianças, de bons e maus comportamentos também, né? Mas nós adultos também, né? A forma que a gente se comporta ali com a criança, a forma que a gente regula as nossas emoções, a forma que a gente se acalma, a forma que a gente resolve problemas, né? Tudo isso a criança está observando e ela está aprendendo. Então, esse cuidado enorme nosso, né, de como, primeiro, da gente olhar para o nosso comportamento, né, para depois a gente ensinar a criança, enfim, exigir algo da criança também, né. Tem pais, assim, que me falam, mas meu filho não para de gritar, e daí eu peço isso gritando, por exemplo. E é o modelo, né, que a gente passa ali para a criança, enfim. Com certeza. E eu falo que muitas vezes se exige coisas que a gente não se percebe, né, mas às vezes nem a gente tem aquele domínio exato. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
Eu queria deixar de indicação, eu deixei aqui separadinho para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ele é um livro um pouquinho mais antigo, mas ele é muito legal, chama Brincando com Histórias Infantis. Ele vai falar sobre livros, de filmes também, ele fala sobre os clássicos, tem uma análise da psicologia, né, do Pinóquio, do Peter Pan, da Branca de Neve e do Reino das Águas Claras. Então, são 4 análises de filmes, né, com base na psicologia, e várias habilidades que a gente consegue trabalhar com as crianças, né, com esses filmes. E esse outro aqui, que ele é o mais recente, chama Luz, Câmera e Ação. Esse também, ele é muito legal, também é com base, né, na psicologia, mas ele vai trazer várias indicações de filmes, e aí ele dá um roteirozinho de como que a gente pode trabalhar com a criança, né, atividades que a gente pode fazer com a criança, tem anexos aqui dentro, então, assim, é muito legal, é muito rico. Então, é um livro, assim, de consulta, que sempre que eu for trabalhar um livro, alguma coisa, eu sempre vou lá, consulto ele, dou uma olhadinha em atividades, aí surgem outras ideias também para a gente trabalhar em cima, né? Então, são indicações que valem muito a pena. E para pegar bem rapidinho a questão da tecnologia, né? Apesar de ser um recurso muito importante, que, nossa, eu uso demais, mas que ainda assim, né, a gente precisa usar com cautela, ainda mais hoje em dia, com o excesso de tecnologias que a gente tem. Então, uma indicação até de livro mais teórico, para nós profissionais, para os pais também, deixa eu ver aqui que eu anotei. Cadê? Aqui, Geração do Quarto, do Hugo Monteiro. É muito legal. Eu não li o livro, mas eu assisti uma palestra do Hugo. Então, assim, o Hugo, ele é maravilhoso. Eu não li o livro dele ainda, mas, assim, ele na palestra, né, ele discorreu sobre toda a pesquisa dele, que ele fez no Brasil sobre quem é a geração do quarto. Crianças e adolescentes que ficam muito tempo no quarto, muitas vezes sem supervisão, e expostas a um mundo aí gigante que é, né, a tecnologia, que é a internet. Então, a importância, né, da gente, além de mediar, né, enquanto a criança está assistindo, vendo ali determinada coisa, da gente também conversar com a criança, né, com o adolescente, enfim, sobre como a internet ela pode ser positiva, mas também a gente, né, se cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, enfim. Amanda, acho que pegando esse gancho aí, a gente tem falado muito, né, sobre esse uso excessivo das telas, e realmente isso tem sido um grande problema para a gente que trabalha na área da educação, o quanto isso está impactando, né, nos processos de aprendizagens. Então, mas a gente tem que entender também que essas tecnologias, elas estão aí, a gente vive num mundo por imagens, né, nós somos bombardeados diariamente por imagens, né, na propaganda, na internet, os filmes e tudo mais. E a nossa relação com o mundo, ela é muito visual, né, só que não por isso, somente, né, você da área da psicologia, do desenvolvimento, acredito que concorde que a gente não nasce preparado, né, para tudo isso. Então, nós, professores, psicólogos, pais, a gente vai ter que trabalhar com essas crianças para que elas aprendam a lidar com essa gama infinita de imagens, né, que chegam até elas, e a gente pode pensar que como a tecnologia está aí, a gente tem que também saber usar a nosso favor, né? Então, a gente fala muito dos impactos do uso dessas telas na educação, impactos geralmente negativos. Mas quando a gente vai pensar, e agora acho que a Érica vai falar bastante com a gente sobre isso, como se dá a aprendizagem, a gente consegue entender que a gente consegue aliar também, né, esses recursos, porque eles podem ser uma ferramenta que vai beneficiar esses processos de aprendizagem, né? Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio aí, né, diante de tudo isso. E acho que a Érica falando dessa questão das aprendizagens, a gente vai conseguir perceber bem isso também. Bem, vamos lá então. Essa animação, ela pode ajudar muito, sim, na educação. Eu penso que é uma ferramenta que não tem como a gente fugir dela. Muito pelo contrário, né? Eu falo, nós agora precisamos, nós que somos até da educação, é um desafio todos os dias, para a gente poder fazer o uso disso e dar um direcionamento assertivo, né? E trazer esse envolvimento da criança de maneira assertiva, de forma que ela consiga se desenvolver de forma saudável, né?
Então, assim, acho que esse filtro, todo esse equilíbrio que a Amanda trouxe é extremamente importante. Essa fala, a gente fala todos os dias, viu, Amanda? E a gente tenta, né, converter isso em benefícios, né, dentro aí da sala de aula e na nossa conversa com as crianças. A gente precisa entrar no mundo deles. Muitas vezes a gente entra nas conversas, ouve aquelas coisas que a gente fala, meu Deus, para que lado a coisa está indo, mas a gente precisa acessá-los para que a gente também possa intervir de alguma forma, né? Mas é isso. Então, essa animação, ela pode ajudar de que maneira, né? No amadurecimento cognitivo e emocional, como a Amanda falou. Então, esses desenhos, eles trazem situações ali do dia a dia, ele vai ajudar a criança a entender esse mundo, a desenvolver essa visão de mundo, a se enxergar mesmo como indivíduo, como pessoa, qual é o meu posicionamento, com um senso crítico, né? E aí a gente percebe ali a própria personalidade da criança, a identidade da criança, né? Para que lado ela vai. Então, a gente está ali junto com eles, né? Às vezes ali num terceiro, num quarto ano, né? Nessa fase de ensino fundamental, e às vezes até da educação infantil, a gente acaba intervindo um pouquinho, a gente vai conhecendo um pouquinho desse mundinho deles e vendo como eles precisam ir encontrando esses caminhos, né? Então, eles trazem, desde a educação infantil, no dia a dia escolar, ele pode contribuir muito na formação da personalidade da criança, né? Eu até preparei dentro também do que a Amanda trouxe. Então, a criança, ela aprende muito por imitação, por referência, ela vai se espelhar dentro dessa referência, ela se identifica com personagens, né? Então, esse próprio mundo de fantasia, do lúdico, do imaginário, né? Faz parte de uma das fases do desenvolvimento da criança, né? Então, essa é uma das fases onde a criança, ela consegue trabalhar, sabe aquela coisa do brincar de casinha? Né, que daí cada peixinho de pelúcia, cada boneca é um aluno, e ele se vê na construção de um professor, e é muito engraçado. Às vezes as mães chegam relatando, né, que a criança estava lá brincando de escolinha, com as bonecas, mas a professora era tão brava, eu falo, meu Deus, por que será? Então, a criança, ela está representando um personagem ali, e ela se identifica não só na animação, mas na vida real, então é uma mistura, e dentro dessa mistura, desse mundo todo, ela vai se encontrando, ela vai se vendo, né, e vai tomando forma, né, porque é um ser ali em construção. Então, essa construção do próprio pensamento, né, científico até, de encorajamento, de saber se posicionar num questionamento, né, ou de falar das próprias emoções, do cotidiano. Então, nós vemos ali diversas facetas, né, e condições familiares. Então, nessas trocas também entre eles, quando acontece, né, a divulgação de uma animação. Estou trazendo isso dentro de uma sala de aula, dentro de um contexto educacional, né? Então, geralmente a gente traz com uma intencionalidade, com um objetivo. Após a transmissão disso é feito todo um trabalho pedagógico, onde a gente traz ali um questionamento, faz uma sistematização ou uma produção textual, para que a criança também ela possa trazer as emoções dela à tona, o contexto dela à tona, porque cada criança tem o seu contexto. Então, nas trocas, muitas vezes, quando eles fazem ali uma leitura oral, né, de forma assim que a turma toda possa ter acesso a isso, eles vivenciam coisas que não é de costume, não é da cultura, não é da vivência deles, né? Então, tudo isso é muito rico e tão necessário, né? Porque é através disso que a gente consegue perceber muitas vezes a noção do que é certo e do que é errado, do que é parâmetro, do que não é, né? Então, ele vai desenvolvendo essas noções, né, de vida, de um cidadão, né? Porque depende muito da temática que a gente traz. Então, e dá para se trabalhar sobre tudo, né? Então, a gente trabalha através de animação, raciocínio lógico, a gente trabalha matemática, a gente trabalha a língua portuguesa, a parte de cultura, né, da história ali da Natália, a Natália adora trazer, né, essa parte, ela é muito boa nisso. Então, dá para a gente trabalhar sobre tudo um pouquinho. Então, é importante a gente sempre estar alinhado ali e atento, né, ao enredo, se ele é adequado para aquela faixa etária. E até assim, quando a gente programa alguma coisa, né, de conteúdo que às vezes pode ser sensível ao contexto de uma criança em específico, a gente tem que ter todo um cuidado na forma de transmitir isso.
Então, já teve momentos que nós transmitimos alguma coisa e depois tínhamos uma dinâmica para trabalhar com os alunos. Mas, por exemplo, poderia haver uma criança ali que ela mora estamos falando de um contexto de uma escola pública, né? Então, geralmente, acaba se tornando mais fácil da gente ter esse tipo de situação. Então, às vezes, uma criança que mora num abrigo, ela tem a ausência dos pais, ela tem a ausência da família. Então, se você vai transmitir ali, às vezes, uma narrativa, né, que ela mexe muito com esse contexto, a gente pode trazer. Então, é tão sensível, né, trabalhar com essa animação toda, porque a gente tem que ter esse olhar, né, cuidadoso em relação a cada indivíduo. Então, toda vez que a gente vai trabalhar, então, eu estou falando ali, às vezes, num contexto que a gente está com 25, 30 alunos dentro de uma sala de aula. Às vezes a gente vai fazer um trabalho que ele é para que alcance a todos, né? Mas a gente tem que ter essa preocupação, né? Então, para trazer, sim, essas noções, mas também tendo todo um cuidado, né, em relação a tudo isso. Amanda, por favor, pode falar. Só um complemento, Érica, tem uma frase que eu gosto muito do que você estava falando, que brincar é coisa séria, né? E hoje em dia eu vejo, assim, muitas crianças muito sobrecarregadas, né? E o brincar ficando muito de lado, muito pouquinho tempo para o criar, para o inventar, para o imaginar. E é exatamente isso que você falou, né? A criança, quando ela brinca, ela está representando ali o dia a dia dela, a família dela, a escola dela. Então, por exemplo, né? Se tem um pai mais bravo na brincadeira, o personagem vai ser mais bravo, então, né, não só ali no brincar, né, mas como nas animações também, nos filmes, enfim, a criança ter esse poder, né, de imaginar e de criar e de fantasiar, isso é extremamente importante, porque boa parte é do que está dentro ali dela e que ela não consegue ainda verbalizar em palavras, né, e aí ela coloca toda essa representação através da fantasia e da imaginação. Não, e assim, não só nessa fase da primeira infância, do brincar, mas nós vemos o impacto disso lá na frente, quando essa criança ela chega, por exemplo, a gente está ali trabalhando até o quarto, quinto ano, e a Natália no estado com crianças, né, com os adolescentes e jovens ali. Então, se ele não consegue trabalhar essa construção do pensamento, do lúdico, né, de transformar um enredo numa história, dele ter esse tempo do criar, a dificuldade dele ele poder formar esse pensamento depois para uma construção escrita é gigantesca. Então, nós estamos lidando muito com isso. Hoje as crianças leem, não interpretam e têm muita dificuldade na parte de produção. Por conta do quê? Dessa ausência de construção de pensamento. Né? Então, é uma poda de uma fase tão importante que é essa fase do brincar mesmo, de explorar essa criação, né, esse lúdico, a fantasia mesmo. É extremamente importante que isso aconteça. Então, trouxe até aqui, né, nós temos aí alguns teóricos que trabalham, né, dentro disso, que falam sobre essa aprendizagem. Então, Vygotsky, por exemplo, ele traz e defende o aprendizado como um processo ativo, né, e ele é interativo. Ele vai acontecer através ali dessa relação do indivíduo, do mundo, né, que o cerca. Então, esse desenvolvimento do indivíduo, ele é resultado dessa interação. Então, eu trouxe ali, né, numa proposta que a gente trabalha animação, para poder fazer uma construção com as crianças em sala de aula, sempre vai envolver uma interação, uma troca sobre isso, né? E esse aprendizado, ele se desenvolve através disso. Então, ele não é passivo, ele é ativo. A criança não aprende sozinha, ela vai aprender vendo, ela vai aprender ouvindo, ela vai aprender experimentando, brincando, através do concreto, né? Então, essa fase, né, de primeira infância é extremamente importante. Essa narrativa para a criança mostra, né, a animação mostra o que é concreto, que muitas vezes ela é muito abstrato para ela não consegue compreender e fazer a relação das emoções e da vida e da própria família, muitas vezes, né, do contexto ali familiar, com os amigos, sem que ela tenha esse concreto, esse visual, essa animação que traz esse mundo para ela, né? Então, ela é influenciada através dessa cultura que ela está inserida, e que também ela não só está inserida, mas ela pode também ajudar a influenciar e a transformar.
ela pode se ver como pertencente, ela faz parte daquilo tudo, do contexto, né? Como a criança do espelho, ela se enxerga naquele momento, né? Eu estou aqui, eu faço parte disso, eu tenho o meu sentimento, e valida isso, ela passa a validar isso de alguma forma, né? E é importante que isso aconteça, porque muitas vezes a gente vê hoje, né, esse corre-corre nosso, adulto, essa vida, meu Deus, né, que a gente fica assim, que a gente não consegue parar, é tudo muito intenso, e a nossa logística de vida está cada dia assim, né, um ritmo muito acelerado, e a gente fica aí, as crianças estão tentando acompanhar tudo isso, né, e de uma forma que não é saudável para elas, e elas ficam tentando se encontrar no meio de tudo isso, né. Então, eu citei aqui um pouquinho do Vygotsky, ele fala também, assim, as contribuições dele nesse sentido, ele traz, assim, que o lúdico é uma necessidade básica humana, é uma necessidade, entende? Então, não é uma opção, não é uma coisa que a gente pode proporcionar ou não, ela é tão necessária, né? Porque ela traz a experimentação dessas novas situações, da interação, de construir, né, novos conhecimentos. Então, nós, como professores, como adultos, como pais, como mediadores dessas crianças, nós precisamos despertar neles, né, sensações, mediar situações, ofertar diálogo, né, para que a gente possa proporcionar essa construção de conhecimento, e de uma forma prazerosa, né, porque às vezes as crianças aprendem, a gente fala, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Às vezes as crianças vão aprender mesmo numa experiência que não é legal, que não é benéfica, ela pode aprender isso de uma forma leve, através dessa animação, através de um diálogo, através de uma mediação, trazendo esses temas, né, que às vezes são sensíveis, como a Amanda falou, seja do divórcio, então a compreensão da criança, até para lidar com as próprias emoções, e a gente percebe tanto isso nos comportamentos, né, Natália? Como a gente lida, assim, com cada situação, né, às vezes a criança que a gente... O contexto impacta não muito, consegue acessar, sabe, esse comportamento, para ver uma evolução, para ter uma resposta mesmo dessa criança de forma positiva, na aprendizagem, na própria interação social, é um impacto muito grande, né, e a gente fica ali tentando inserir isso de alguma forma. Pode falar, Natália? Não, o quanto esse contexto que a criança está inserida, né, isso está impactando a vivência dela dentro do espaço escolar, né, e não só no espaço escolar, né, na vida. Na vida, e assim, a gente percebe que cada vez mais, né, eles estão tendo acesso a uma gama de conhecimento, de informações, né, de acontecimentos, e é aquilo que você disse, a dificuldade que eles têm de muitas vezes, digerir tudo aquilo, de interpretar isso. E um trabalho direcionado, né, seja pelo professor ou pelos pais, né, em casa, isso pode contribuir, pode facilitar com que eles consigam lidar, né, com todas essas mudanças, porque o mundo, né, a mudança cada vez mais rápida e constante aí. Então, pensar mesmo assim, nós, né, enquanto adultos, não vou nem falar enquanto profissionais, porque daí a gente também pode pensar na questão das famílias, que nós temos esse papel de oportunizar, né, esse lúdico, esse brincar, um tempo de qualidade e de mediar a compreensão da criança diante de tudo isso, porque ela não nasce sabendo, né? A gente exatamente. Essa mas eu quero reforçar muito essa parte da interação, não é a animação por ela só. Vai lá, transmite, deixa a criança ver tudo que ela tem acesso ali de forma livre, né? Não. Precisa ser supervisionado, precisa ser mediado, precisa propor diálogo, né? E o que a gente vê muito, o impacto que tem gerado nas crianças, e que a gente fala desse comportamento, eu até quero compartilhar com vocês, né? Na minha prática clínica, né, de avaliação, a gente faz toda uma entrevista também com a criança, e de forma muito lúdica, através do brincar, tudo isso que a gente está falando aqui é uma prática que a gente atua dentro disso no dia a dia, né, e o que eu mais ouço da parte das crianças, quando a gente faz uma pergunta, né, se você tivesse um poder
sobrenatural, que você pudesse escolher qualquer coisa, o que você escolheria, né? E assim, muitas vezes já me emocionei falando isso, porque quase 100% das crianças me dão a mesma resposta, que o que elas gostariam é de ter o pai e a mãe presentes, tempo de qualidade com os pais, sabe? Então, quando eu ouço isso, eu vejo assim a necessidade dessa interação. Então, trazer todo esse mundo, trazer toda essa animação, mas estar presente, mediando, participando disso, fazendo de momentos prazerosos, né? Vai lá, estoura uma pipoca, faz um balde de pipoca, compra uma Antártica ou uma Coca-Cola, né? Da preferência, tenha tempo, né, com as crianças e explorem esse mundo, né? Porque elas se desenvolvem também através desse vínculo e dessa afetividade que está dentro disso tudo, né? Então, assim, quero já ir caminhando aqui para fechar, mas assim, eu percebo, né, e buscando assuntos dentro disso, né, a gente percebe que vários autores, eles também estão, assim, estudando e investigando sobre esse tema, né, da animação, como ela impacta. Então, tem algumas divergências aí também, né, para alguns deles, ele traz, assim, que a criança é influenciada pelo desenho animado, então é importante observar esse conteúdo, né. Então, Fischer fala isso. Já o Wills, ele defende que o desenho animado como mídia, ele é inocente e é um mero entretenimento para criança, né, mas essa afirmativa, né, se a gente for olhar para esse lado, ela não pode ser verdadeira, né, porque a mídia aí, né, nessa mídia toda, tem variedades infinitas de desenhos animados, muitos deles, os conteúdos deles são escritos por adultos, né, e às vezes até intencionalmente para atingir as crianças numa fase que não é para serem atingidas, então a gente também não pode fechar os olhos para isso, né, então tem conteúdo que não é para público infantil, mas é um desenho animado. Então, a gente precisa, assim, existe toda uma discussão, existe aí um estudo sobre isso, de diferentes autores, mas a gente tem que estar sempre com muita coerência, né, decidindo e mediando tudo isso aí, tá? Então, acho que é ficar atento a essa influência desse tipo de desenho, né? Lacan também fala que a criação artística, ela estabelece e faz valer aí a ficção com o mundo real, coisa que a gente já falou, né? E eu vou terminar aqui com um pouquinho de Freud, né? Que ele fala sobre os artistas e as suas produções. Ele aponta que a criatividade, ela tem como uma das suas fontes o brincar infantil. Então, olha quantas repetições, quantas vezes a gente ouve a mesma coisa, e a importância disso, né? Então, tanto o poeta como o produtor, eles fazem o mesmo que a criança, né? Eles fazem ali tudo numa sensação de brincar. Fazendo o quê? Criando um mundo de fantasia, que, na verdade, é para levar um mundo que é levado a sério. Né? Então, ele faz essa ponte, essa conexão entre o que é fantasia e aquilo que realmente é real, né? De fato. Aí. Então, isso tudo gera, né, e resulta no prazer dessas experiências, na aprendizagem, torna tudo mais fascinante, né, para a criança. Então, a gente fala assim, que para a criança, o brincar é o nosso trabalho adulto. É o mundo levado a sério, como a Amanda trouxe, né, com tanta propriedade ali, né, Amanda? Então, é isso. Agora, eu queria, assim, trazer uma fala para fechar, relacionada às crianças, né, que a gente tem ali com algumas necessidades especiais, que também é uma das áreas que eu atuo, dentro da sala de recursos multifuncional. Então, muitas vezes, quando a criança traz, né, alguma impossibilidade, alguma dificuldade, algo que a gente vê, assim, como uma barreira muito grande para acessar essa criança, né, então esse mundo da animação, do lúdico, nos ajuda muito. Às vezes a criança se identifica e ela tem um hiperfoco em um personagem, né, e esse personagem faz milagres, vocês não têm ideia, assim, né, então, às vezes a gente tem que construir uma rotina com a criança, com a foto dela e do personagem, a gente constrói todo um material, uma PEC, para desenvolver a linguagem, e a gente percebe que isso vai sendo tão efetivo, tão eficaz, né, que a gente acaba investindo cada vez mais nisso. Então, qual que é o desafio dentro disso, se tratando de crianças com necessidades especiais? É descobrir, porque às vezes a gente leva um tempinho para fazer essa descoberta, né,
qual é a área realmente de interesse, com que essa criança se identifica, quais são as preferências dela, ao que ela melhor corresponde, e a gente vai fazendo tentativas, uma hora aqui, outra hora ali, e com objetivos específicos, uma hora é para a linguagem, outra hora é para o próprio comportamento, né, além da parte de comunicação alternativa, que também a gente trabalha, que vai envolver isso, né, através da tecnologia, e a gente insere também essas animações, né, tendo todo o cuidado também para não desenvolver uma dependência desse sentido, né, para que a gente consiga trabalhar todas as áreas de habilidade que a criança precisa. Então, assim, para cada momento, uma coisa específica, mas aproveitando de tudo isso, tá? E ressalto também essa questão do limite ali de tempo de tela, né, para a gente poder trazer aí os valores realmente positivos e ter qualidade, né, de vida, assim, com as nossas crianças, né, de forma que eles não fiquem isolados. Eu acho que o tema desse livro eu não conheço, Amanda, o livro que você citou, Geração do Quarto, não conheço o livro, mas eu conheço essa realidade de perto, porque a gente lida com isso o tempo inteiro. E como é difícil propor as coisas e a gente, às vezes, não conseguir acessar essa criança, é desafiador. Você tentar criar esse vínculo para trazer a criança para perto de nós, para poder trazer ele para fora desse mundo que não é de isolamento e só né, virtual. Então, ele precisa vir para esse mundo real, ele precisa se frustrar, ele precisa compreender sobre as relações, né, e os filmes, né, essas curtas-metragens, eles trazem muito disso, dessas vivências, para que eles possam desenvolver isso também, né. Só um complemento, Érica, é tão poderosa essa identificação que muitas vezes os personagens, que a criança cria, né, essa identificação ali com o personagem, que muitas vezes a criança até se sente mais motivada em fazer determinada coisa, porque o personagem fez, ou ele mesmo se apropria do personagem, né, do tipo, eu sou o personagem tal, e aí eu vou fazer determinada coisa. Então, assim, é extremamente poderoso quando gera essa identificação e fica muito mais fácil, né, mais fácil, mais prazeroso também da criança entender, às vezes, algumas coisas que precisam ser feitas, trabalhar algumas habilidades, que se a gente for sentar com a criança frente a frente e explicar, às vezes a criança não vai entender e ela não vai se engajar, né, não vai se motivar em fazer. Agora, quando a gente usa, né, um recurso mais lúdico ali, transforma, é transformador demais. E eu falo, às vezes, para a gente conseguir acessar, né, e criar esse vínculo e formar, né, essa construção com a criança, às vezes leva um tempo, né, mas é possível, né, e a gente vê isso. Às vezes os pais falam, meu Deus, o que foi que você fez? Porque lá em casa esse negócio não funciona. Eu falo, funciona, vamos devagar. Aí entra toda uma orientação, né, parental, a gente precisa sentar com essa família, orientar, olha, dá dicas mesmo, né, passa ali, faz uma mentoriazinha, para que as coisas possam ir caminhando e super funcionam. Eu vou aproveitar, então, esse gancho da identificação, né, com os personagens, para falar um pouco sobre a questão da representatividade, da diversidade. Então, assim, né, puxando para a minha formação, que é estar em sala de aula, a gente vê a necessidade de trazer alguns temas, até mesmo de acordo com legislações, né? Então, por exemplo, a gente tem uma legislação específica para o trabalho com o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana, indígena, e que muitas vezes nos faltam recursos, né, de sala de aula mesmo, e até mesmo por uma defasagem, vamos dizer assim, na nossa formação enquanto professores, e o cinema, né, a animação aqui em específico que a gente está falando, ela pode abrir portas para a gente, né? Então, a Amanda falou, a Érica falou, dessa questão de como a criança se identifica, aprende pela imitação, e ela se ver representada nessas animações é algo que, de fato, transforma. Então, né, eu trouxe aqui duas sugestões de animações que são curtas-metragens, e uma coisa que a Amanda falou lá no início, que eu acho muito bacana, ela falou em específico das terapias, mas em sala de aula, trabalhar com curta-metragem é
maravilhoso, porque você não tem tempo de passar um filme inteiro, muitas vezes, né? E às vezes não faz sentido mesmo você trabalhar, né, um filme de 2 horas, porque você quer pontuar algumas questões, alguns conteúdos ali. O curta, ele traz esse algo a mais, porque ele é mais, vamos dizer assim, direto, né? Ocupa menos tempo e você consegue desenvolver todo um trabalho anterior e posterior. Vou falar um pouquinho dessas metodologias depois, né? Então, o curta, para a sala de aula, ele é muito bem-vindo. E aqui eu trouxe sugestões de 2 curtas. O primeiro aqui é a questão da inclusão. Então, esse curta chama O Presente, e ele é a história de um menino que tem uma deficiência, ele ganha, né, se sente muito excluído, isolado, ele ganha um cachorro que também tem uma deficiência, e a partir da identificação entre esses 2 personagens, ele vai mudando aí a sua forma de ver o mundo, de agir o mundo, o seu senso de pertencimento. Então, é legal, assim, para a questão da identificação de uma criança, talvez, que tenha uma deficiência, que está ali na sua sala de aula, ou então para que o olhar do outro, né, da empatia, de aceitação. Pode falar, Não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia agora recente de uma criança que ele tem vitiligo. Então a pele, né, dele tem toda aquela manchinha, e ele encontrou um cãozinho e ele também é todo manchadinho, e ele tem a mesma condição. E deu certo que ele conseguiu pegar o cachorrinho para ele, e assim, aí ele traz um relato de como ele passou a ser mais feliz e se aceitar mais diante disso, né? Na vida real, não era nem animação. Mas dá uma boa história de animação. Não é? Muito bom. Então, essa questão de se ver, né, no outro, mesmo que o outro seja um personagem, ou até mesmo de entender, né, que nós todos somos diferentes. Eu tenho uma frase que muita gente usa na educação, escuta isso o tempo inteiro: somos todos iguais, quando a gente vai falar, né, de racismo, de preconceito. Não, nós não somos todos iguais, e ainda bem que não somos, né? A gente tem que, de fato, reconhecer essa diversidade e valorizar essa diversidade. Então, a animação, ela pode vir ao auxílio, né? Então, por exemplo, esse outro curta que eu apresento aqui, que chama, o título dele é Meu Nome é Malum. Então, é uma menina que faz parte de uma família negra e que cresceu nessa família de uma forma, de uma autoestima muito positiva, a família trabalhando muito isso nela, mas que quando ela vai para a escola, ela sente o preconceito. E aí, só que ela tem aquela formação, aquela base tão sólida de valorização da sua etnia, da sua identidade, que ela acaba desconstruindo esse preconceito nos seus amigos, a partir do nome dela, do significado do nome dela. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas é maravilhoso também. São curtas de 4, 5 minutos, que estão disponíveis, né, no YouTube, então são fáceis de serem, a Marília falando, né, é lindíssimo mesmo, serem acessados. E tem vários outros, né, que a gente pode pensar aqui para diferentes temas. Eu vou aproveitar aqui para os professores, amigos que estão aí, mas também para as famílias, tem uma página que chama Escolas Criativas, e ali eles têm uma seleção de curtas, não só de animação, e eles trazem, então, eu vou pôr ali no chat depois, a temática e qual o nível e etapa de ensino, quais os componentes curriculares, que tipo de abordagem pode ser feita. Então, eu achei riquíssimo, assim, porque a gente tem bastante dificuldade de encontrar curtas metragens. Até perguntei para a Raquel, falei, Raquel, tem uma Netflix dos curtas, né? Tem algum lugar onde a gente vai lá e acha tudo muito fácil? Ela falou, infelizmente não. Então, eles estão meio espalhados. E ali naquela página eu encontrei uma seleção muito bacana nesse sentido. Então, essa é uma das abordagens que a gente pode fazer em sala de aula, e não só em sala de aula, é lógico, né? Porque a escola, ela é um reflexo do que acontece em sociedade, né? Então, nas famílias, no contexto em que essas crianças estão inseridas, esses temas também têm que aparecer,
né? E é lógico que, como a gente vem trabalhando até mesmo pela legislação, com essa questão da superação de preconceitos, de intolerâncias e tudo mais, as produções estão sendo voltadas para isso também. Então, hoje a gente tem uma quantidade muito significativa de curtas animações, cinema infantil, que facilitam, né, essas crianças a terem esse tipo de acesso. E aí, pensando, né, que a animação ela não vai ser vista só como uma distração, aqueles 5 minutinhos que o seu filho ou o seu aluno vai te dar um sossego, a gente tem que trabalhar como um recurso pedagógico, né? Então, tudo que as meninas falaram, que a Érica e que a Amanda falou aqui, ficou muito claro isso, quanto a criança, quanto o potencial educativo e cognitivo das animações. E aí eu pensei, assim, né, fui pegando algumas ideias do que poderia ser feito no espaço da sala de aula, mas também em casa, porque são ideias simples, né? Então, por exemplo, o mais comum é a tal da roda de conversa, né? Então, a gente trabalha lá, primeiro faz apresenta, né, essa animação para a criança. É muito importante que essa criança entenda que aquilo é uma produção, que é a partir do olhar de alguém, tem uma intencionalidade, né? Não é uma cópia da realidade, mas pode representar uma realidade, né? Então, depois de passar ali aquela animação, abrir o espaço para conversa, permitir que eles se expressem, que eles tirem as suas dúvidas, que eles apresentem os seus conhecimentos prévios, que muitas vezes vão precisar ser desconstruídos ou não, né? E tudo isso vai promover uma aprendizagem significativa, né? Uma outra dinâmica, vamos dizer assim, que eu acho bem bacana, é o role-playing, que nada mais é um nome novo para dramatização, né, para fazer teatro. Então, a partir, por exemplo, de uma animação e de questionamentos e situações, em sala de aulas, você apresenta uma história, todos eles têm mais uma para te contar sobre aquele tema, né? Então, nunca é só uma história, todos eles, por que a minha tia aconteceu isso, por que o meu irmão aconteceu e tudo mais. Então, encenar, porque naquele momento que essa criança está encenando, ela está ressignificando e ela está aprendendo, né? Então, trabalhar com essas situações simuladas e de contextos reais e imaginários, dependendo ali da faixa etária, né? Uma outra possibilidade, e aí, como recurso pedagógico é muito legal, é que a criança produza a sua própria animação, né? É a metalinguagem, né? Ela trabalhar com essa linguagem para organizar e demonstrar o seu conhecimento. Então, aí a gente pode pensar em alguns aplicativos que possibilitam, né? Então, tem um que chama Flip, acho que é Flip. Depois a gente vai elencar aí, né, essas sugestões. Onde a criança faz um desenho à mão, e aí depois a gente fotografa esse desenho e o aplicativo traz o movimento. Então, eu fiz com a minha filha o bonequinho, que o máximo que você desenhar, né, o bonequinho palitinho, e depois ele caminhava, ele dançava, né, foi bem legal. Ou então até mesmo o stop motion, né, que a gente fazia isso quando a gente era criança, né, então desenhar lá, pessoal, Flip-a-Clip, isso. Desenhar em várias folhas. Não trava a língua aí, né, Natália? Desenhar em várias folhas aquela sequência de acontecimentos, e aí depois, né, vai passando as folhinhas assim, né, e o desenhozinho vai se movimentando, ou dá para fazer com massinhas e tirar várias fotos, e depois aquelas fotos, né, vão trazer a ideia do movimento. Então, também é uma forma da criança ressignificar e apresentar aquele conhecimento. Na área da alfabetização, eu acho, as meninas falaram, né, do trabalho com a linguagem, vou falar aqui que a minha irmã já me deu um puxão de orelha aqui, minha irmã é fono, está aqui com a gente, ela já me mandou aqui, dá para trabalhar na terapia com linguagem, né, para a questão da narrativa, da sequência dos acontecimentos. Então, a gente fala ali um começo, um meio, um fim, a questão temporal, né, de coerência entre esses acontecimentos. Então, e isso faz parte também do processo de alfabetização. Então, pegar, às vezes, uma cena,
a fala de um personagem e, a partir dali, trabalhar leitura, escrita, de uma forma... Bom, vou deixar a Érica falar, porque a Érica é alfabetizadora, maravilhosa. Não, imagina, é só para contribuir. Muitas vezes a gente faz isso também, né? Vamos construir um novo desfecho, então mantém toda aquela narrativa, né? E qual seria uma outra opção de desfecho? Então saem assim, eles são tão criativos, né? E cada um construindo o seu, sai cada coisa que é demais. Eu vi uma proporcionar isso, né? Que essa eu quero fazer, que é a criança escrever uma carta para um dos personagens da narrativa ali, né, da animação. Então, ali onde ela vai falar, por que você fez isso, né? Por que você tomou essa atitude? Você poderia ter agido diferente, fazer aquele diálogo, né? Pode falar, Como Amanda. se estivesse entrando, né, Isso. própria animação, né? Em terapia eu faço muito isso também, de pegar a animação e às vezes essas habilidades até mais básicas de atenção, de planejamento, de organização do que ela assistiu, dela recontar o que ela assistiu para crianças mais agitadas, né? Às vezes eu passo a animação, me resume o que você assistiu. Ah, era um menino que fez isso e aquilo. Negativo, pulou um monte de elemento que era importante. Então, era um menino assim, né? Então, ele recontar, porque para ele recontar, ele vai precisar, né, ter essa atenção direcionada ali aos elementos que estão acontecendo. Então, são habilidades, assim, extremamente importantes. Já anotei todas essas outras ideias também. Legal. E aí, pensando nos pais também, porque às vezes é tão difícil a gente conseguir estabelecer um diálogo ali com as crianças, né? A minha mais velha está ali com 9 anos, ela já está começando a não querer contar tudo. Ah, como foi na escola? Foi bom. Ok, mas o que aconteceu na escola, né? E eu acho que ter esse momento, né, de qualidade, esse tempo de qualidade, e utilizar dessas narrativas, né, para estabelecer um diálogo, uma conversa ali, um momento juntos de conexão mesmo da família, isso é muito, muito importante. E aí a gente volta, né, a destacar aqui a questão dos cuidados, né, que a gente tem que ter na escolha desses conteúdos, seja os professores, os terapeutas, os pais, principalmente, eu acredito, porque o professor, o terapeuta, ele está ali dentro de uma metodologia de trabalho, isso já vem junto, né? Mas eu acredito que nas famílias também, eu percebo muito entre os meus alunos, às vezes eles falam assim, eu assisti tal coisa, assisti a série do Senna. Eu falei, mas a série do Senna não é da tua idade, né? Mas a minha mãe deixou. Então, tem uma classificação indicativa, né, uma faixa etária que foi pensada pelos produtores daquela animação. Não é à toa que tem, né, classificação livre, 10 anos, 16 anos, porque aquilo ali foi pensado, direcionado a uma faixa etária. Porque senão pode trazer interpretações equivocadas ou algum tipo de situação complicada, né? Então, assistir antes, né, uma avaliação prévia no trabalho de sala de aula. Então, já pensar o que eu vou fazer com isso, né? Qual que é a proposta que eu vou ter ali para trabalhar com aquela temática, para que o meu aluno organize, construa conhecimento a partir daquilo. Buscar sempre animações curtas e tudo mais, que tragam esses valores positivos que foram trabalhados, né, que trabalham essa questão da emoção, dos sentimentos, da amizade, do respeito, compaixão, empatia, respeito ao meio ambiente, a diversidade cultural, étnica, religiosa. Então, apresentar esse mundo, né, que ele é múltiplo, é complexo, é diverso, através aí desses valores positivos. E a questão do tempo de tela, né, a gente tem aí recomendações da área da saúde, medicina, psicologia e tudo mais, que existe um limite, né, para esse tempo de tela, que está sendo extremamente extrapolado. E eu sei o quanto é difícil, porque a minha filha está extrapolando também, né? É muito complicado, mas a gente precisa, porque isso realmente, o impacto que isso traz é tremendo nos processos de aprendizagem, né? Então, observar, meu filho tem 3 anos, 4 anos, 10 anos, qual que seria a indicação de um tempo de tela? E esse tempo de tela de qualidade, né? Então, que não seja ficar vendo
shorts, reels e tudo mais, videozinhos de 30 segundos, 15 segundos, e sim algo que tem uma intencionalidade, que vai contribuir, que vai trazer um aprendizado para essa criança. Fala, Amanda, você ia falar alguma coisa? Eu ia complementar essa questão bem esse equilíbrio, né, da gente usar de uma forma que seja positiva, porque é um mundo imenso que a gente consegue extrair muitas coisas legais, né, da tecnologia, mas também tomando esse cuidado. Eu falo assim para os pais, né, que dentre várias questões, né, da tecnologia problemática, né, que pode ter, uma delas é que quando a criança fica muito em tela de uma forma passiva, a tela tira a oportunidade da criança de estar fazendo outras coisas, né? Então, a criança que está passivamente assistindo, vendo alguma coisa ali só por assistir, ela não está brincando, ela não está conversando, ela não está criando, não está fantasiando, ela só está ali de uma forma passiva consumindo aquilo. Diferente, por exemplo, né, como a gente falou, né, de estar assistindo um filme, é um momento ali com a mãe, com o pai, está conversando, está rindo, né, enfim, conversando sobre coisas que aconteceram ali no dia a dia dela, que às vezes tem relação com o personagem, com o filme. Então, tem essa diferença, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Para todos nós adultos também, até algo para nós adultos, que nós também ficamos cada vez mais presos e reféns da tecnologia, da gente consumir de uma forma mais consciente, né? E assim, né, se a gente for olhar aí para a neurociência, para os estudos e até para a anatomia cerebral, né, existe um impacto também, não só para as crianças, mas também para os adultos, né? As crianças, elas têm ali as podas neurais, então elas têm o tempo de desenvolvimento delas, e se a gente perde esse período, né, de que a criança, ela pode estar desenvolvendo determinadas habilidades, de tempo em tempo, né, conforme ali a gente tem os intervalos entre as idades, né, ela perde, muitas vezes, a potencialidade de desenvolver ainda mais algumas coisas, né, então a gente precisa ter esse olhar para isso, e até assim, através de exames de imagens e tudo, se mostra a condição desse cérebro quando ele é ativo, quando ele brinca, quando ele corre. Criança precisa de movimento. Nós falamos do brincar, a gente está falando da animação também, mas também precisamos proporcionar esses momentos, né? Então, muitas vezes a gente pega a criança que ela tem ali a questão de coordenação motora fina, ampla, global, né? Muito prejudicada, né? Então, às vezes, até a questão ali da pega mesmo, do lápis, né? Apreensão palmar, equilíbrio, na aula de educação física, alguma proposta que às vezes a gente quer desenvolver, né? Por quê? Porque são crianças hoje que não têm esse estímulo todo como nós tínhamos, a gente subia em árvore, né? A gente brincava de estrela na bacela, nem sei como é que era aquilo, a gente pulava, a gente fazia cada coisa. Nossa, de bets, quem brincava de bets? Bets, Eu amava brincar de bets na rua. Não é? Então, assim, estamos falando de todo um contexto de animação, de tudo, mas, assim, criança precisa ser criança, criança precisa se desenvolver. E toda essa parte, né, que privam a criança desse desenvolvimento normal, que seria o natural, né, como a gente está falando, do tempo de tela, de todo esse cuidado, né, realmente interfere demais. E isso já é comprovado cientificamente, através até de exames de imagem, como eu falei. Então, se mostra lá o cérebro de uma criança que tem esse desenvolvimento e aquela que ela fica passiva, né, muitas vezes ali num vício, celular sem interação, né, muito isolada. Então, existe muita diferença nesse desenvolvimento cerebral. Bom, acho que a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa, né, e concluindo, assim, que a gente percebe que existe esse potencial, que a animação, ela pode ser esse recurso que vai explorar, né, a visão de mundo, as vivências, né, que essas crianças vão ter, e que os profissionais e os pais precisam se colocar nessa função, né, de mediadores, esse papel de mediadores, que a partir dali há um universo de possibilidades, né? Então, trabalhar a questão das emoções, das relações sociais, da representatividade, da diversidade, do meio ambiente, recursos tem. A gente precisa, então, ter esse olhar, né, enquanto adultos, de como esses recursos podem ser bem explorados, né, quais os benefícios que isso pode trazer. Elisa, tem alguma pergunta para a gente, né, alguma fala aí que você queira colocar?
vocês foram conversando, né, e me foi dando uma sensação gostosa, e eu me lembrei bastante do Saramago. Ele tem uma frase bem interessante que é o preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Eu fico pensando na potencialidade dessas animações, não só como projeção, né, mas também como essa exploração dos não ditos e que conseguem ser mais visíveis, né, mais aparentes a partir desse distanciamento e aí poder contemplar de fora, né? Então acho que muito bonito e muito importante, inclusive, eu queria agradecer toda essa fala e abrir também para perguntas, né? Caso tenha no chat, pessoal que se sentir confortável, se sentir que tem alguma coisa para contribuir também. Deixa eu abrir o chat por aqui. Acho que a gente tem alguma coisa aqui no chat, né? Temos uma no chat, deixa eu abrir aqui mais. Aqui, da Marília. Pessoal, boa noite. O cinema é muito mais que imagem. Muitas vezes, a junção de imagem, som, efeitos. Para pessoas que não enxergam, o cinema é som. Para pessoas que não ouvem, o cinema é imagem e texto e movimento. Enfim, seguindo a experiência de vocês em atendimento e educação, o que ainda falta no universo do cinema para tornar essas obras mais acessíveis ou com mais qualidade? Eu acho que, como toda produção cultural, existe aquele, não sei se dá para dizer um monopólio, né? Mas existem aquelas grandes produções que ganham mais espaço na mídia e que chegam mais para a gente, né? Então, é lógico que, eu vou falar de emoções, eu já lembro, lógico, logo do Divertidamente, que é maravilhoso, mas a gente tem, né, fuçando bastante, a gente tem outras possibilidades. Mas essa é a dificuldade. Até quando eu falei para a Raquel, eu falei, Raquel, fala um site aí onde eu encontro tudo isso, né? Então, acho que é um pouco essa dificuldade da gente encontrar, né? Porque acho que a partir do momento que encontra, pensando em recurso pedagógico, o professor ele já tem aquele olhar, né? Então, é assim que eu vou utilizar, mas acho que pensando enquanto família também, que isso seja mais divulgado, né? Que seja mais acessível. E se tratando de acessibilidade, a gente percebe assim que tem uma crescente no investimento assim de tecnologias, né, que atendam a todas as condições. Porém, é uma realidade que muitas vezes não chega, né, ao público. Então, por exemplo, nós temos crianças, né, que têm condições como essas que foram citadas pela Marília. Inclusive, Marília, muito obrigada pela sua pergunta, pela tua contribuição no sentido assim de trazer essa reflexão, porque realmente é importante, né? Muitas vezes a gente é um mundo que não é para todos, não é? Então tem um vídeo que até nós tivemos uma formação recente, né, Natália? Não sei se você se lembra que foi passado um vídeo dentro disso, no sentido inverso. Então, como nós estando nessas condições, né, para a gente poder se ver um pouquinho nessa situação, de que forma que a gente é atingido e fazemos parte disso tudo, né? Desse mundo, da própria questão cultural, de acessibilidade a tudo que existe, né? Da cultura aí, né? Então, o cinema mesmo, né? O que poderia, esse universo, né? Então, existem aparelhos, né? Tecnológicos que eles hoje transmitem não só ruídos, mas eles se movimentam para trazer sensações, para manifestar emoções, alguns deles até para trabalhar com o olfato. Então, assim, são N situações que eles estão trabalhando para tentar atingir a todos os públicos, tanto na questão aí visual, auditiva, né? Mas ainda não a não ser as pessoas que têm já uma condição privilegiada nesse sentido, né? Que acabam conseguindo adquirir isso, né? Senão, eu particularmente não conheço que isso esteja acessível ao público, né? De forma livre, assim, e aberta. Oi? Acho que é a Raquel.
Falamos. Tá com a mãozinha levantada. Sim, tudo bem. Amanda, você tinha comentado um pouco pra gente da questão do trabalho da animação dentro do momento da terapia com as crianças. Você pode dar um pouco, aprofundar um pouco nesses exemplos, por favor? Você chegou a falar daquele delas formarem a narrativa, né, do que foi assistido e tal, mas para trabalhar um pouco essas emoções ou assim, alguns exemplos práticos de como que você usa isso dentro da terapia. Vem bastante de encontro com o que a Natália trouxe, né? Então, da gente assistir ali a animação, ir pausando e fazendo perguntas sobre o personagem, fazendo relação ali com a vida da criança, fazendo roleplay, como a Natália colocou também. Então, agora a gente vai representar. Vamos fazer, né, uma representação aqui de como que seria isso que a gente assistiu aqui, eu e você. Ou pega personagens ali, bonecos, né? Enfim, para simular também outros personagens. Então, fazer esse roleplay também a gente faz bastante, esse reconto, né, com esse objetivo de trabalhar a atenção, esse planejamento, organização da criança, através de desenhos, né? Então, depois que a gente assiste, agora vamos representar em desenhos, ou até gosto bastante de fazer também histórias em quadrinhos, que também ajuda nesse trabalho dessa organização, desse planejamento, essa sequenciação, começo, meio e fim. Então, às vezes a gente assiste uma animação, agora a gente vai criar em um formato de quadrinhos, pode ser, ou algo mais fiel ali da animação que a gente assistiu, né? Ou pegando o tema daquela animação, por exemplo. Tem algumas animações, assim, mais específicas, né? Por exemplo, a gente até tinha comentado, né, antes de entrar aqui, tem uma que chama Ormin, que é um porquinho que fica tentando pegar, né, o biscoito em cima da geladeira. E aí ele tenta de 1 milhão de formas diferentes, então, formas de resolução de problemas. Então, às vezes a criança, né, trabalhando ali com ela, formas de resolver algum problema ali da vidinha dela, né, na casa ou na escola, vamos ser o Worming, pensar em várias possibilidades que a gente pode resolver agora esse seu problema, resolver isso que está acontecendo, né, na sua vida. Tem uma outra animação, ela é em inglês, vocês me perdoem o meu inglês, chama Inner Workings, é muito maravilhosa, que é o conflito interno ali de um homem entre o cérebro e o coração. Então, o coração manda ele fazer uma coisa e o cérebro manda ele fazer outra. Então, daí, para explicar para a criança, fazer essa psicoeducação de emoções, o impacto, né, que tanto a parte emocional, né, como a parte racional, né, é importante estar em equilíbrio. Então, eu pego muito, assim, a depender ali da demanda da criança. Eu até tenho, a Natália trouxe essa indicação desse site, eu já anotei, porque o que eu faço? Conforme eu vou assistindo as animações no YouTube, eu tenho uma tabela que eu jogo o link, coloco o título e coloco o tema, porque daí me economiza tempo, né? Daí quando eu preciso eu vou lá, jogo no Word esse monte de animação que eu vou alimentando essa tabela. E aí eu vou jogando meio que por tema. Então, por exemplo, bullying, separação dos pais, resolução de problemas, parte de emoções, às vezes até trailer do filme. Eu já trabalhei mais até trailer do Divertidamente do que o filme Divertidamente. Tem um outro filme que é Orion e o Escuro, que o trailer dele já é muito maravilhoso, que fala sobre medos. Então, eu vou escolhendo, né, a partir ali da demanda da criança, e também juntando com o interesse da criança. Então, às vezes, uma criança que gosta de mais desenho, eu vou mais para essa parte do desenho. Uma criança que quer assistir, adora assistir ali o vídeo, a gente assiste novamente e vai conversando sobre ele. Então, seria mais ou menos assim, né? Depende muito também da demanda, né? Do que a criança vai se engajar no momento. Respondi? Era isso. Sim, obrigada. Me surgiu Imagina. uma outra questão, assim, pensando na produção de conteúdo. A Natália falou bastante da intencionalidade da obra, né? E realmente, a gente sempre tem uma intencionalidade por trás. E pensando nessa produção de conteúdo, assim, como que a gente pode, talvez, pensar a abordagem dos temas difíceis ou dos temas sensíveis para essas crianças? A gente chega e aborda, lógico, tendo os devidos cuidados, né? Ou é algo que, assim, tem que ser mais limitado, tem que ser mais cheio de dedos, assim, a gente tem que...
geralmente, quando, por exemplo, eu passo uma animação pegando a temática divórcio, né? No momento que eu passo a animação com a temática divórcio, eu passo ela em um momento que eu já trabalhei antes vários outros aspectos, e que a criança naquele momento vai estar um pouco mais preparada para receber aquela animação. Então, por exemplo, primeira, segunda sessão, a gente não vai passar essa animação que tem um tema mais delicado ali para a criança. Então, antes, né, eu, pelo menos, não vou fazendo mais esse trabalho de outras formas, de desenhos, brincadeiras, em jogos, na interação com a criança, para depois vir com a animação de uma forma, uma representação mais visual ali de algo que às vezes a criança ainda não me trouxe, que às vezes a animação pode me ajudar. Então, esse cuidado, ele é extremamente importante, né? Uma animação de medo, por exemplo, né? Não vou passar uma animação ali de medo sem antes previamente ter trabalhado, por exemplo, esses aspectos do medo, conhecido sobre o medo da criança, o quão sensível é esse tema para ela, né? Então, a animação vem mais como essa forma de complementar algo que, né, que no meu trabalho ali eu já venho trabalhando de passinho de formiga, de pouquinho em pouquinho, com cuidado. Bem, Raquel, eu penso que, assim como a Amanda falou, precisa ter bastante cuidado, né? Porque num contexto de sala, eu acredito que você tenha perguntado, não sei se foi mais relacionado à clínica, à área clínica ali da terapia, ou se foi num contexto de sala de aula, né? Ou geral. Mas, assim, geralmente a gente traz todos os dedos. Vou usar o termo que você usou, a gente traz todos os dedos, né? Como eu falei, estamos lidando ali com a individualidade, né? E o contexto de cada um. Então, muitas vezes a gente, para selecionar, leva ali um tempo. A gente faz trocas, né? Entre nós ali, pensando em cada caso, em cada situação, e às vezes até numa dinâmica mesmo. A gente prevê uma situação, considerando todas as possibilidades, os caminhos e de que forma aquilo pode afetar e atingir, e às vezes alguma coisa passou que a gente não pensou que fosse atingir, não é? Então, já houveram situações que veio uma dinâmica e tudo, e que aquilo trouxe foi um gatilho ali, e depois a gente tem que estar preparado para trazer toda uma assistência, uma mediação com aquela criança, né? Então, às vezes, nem era o caso, era um assunto totalmente diferente, né, em relação a isso, mas, por exemplo, nesse caso que eu estou citando, era uma menina que ela trouxe um caso de violência doméstica, né, e tudo mais, então, e nem se tratou sobre esse assunto, mas ela é aquela coisa tão internalizada que, de alguma forma, isso trouxe à tona, né, então, assim, a gente tem que ter todos os dedos mesmo e estar sempre preparado para essa mediação a qualquer momento. E eu penso assim, a questão da intencionalidade, né? Quando o produtor de conteúdo vai pensar, né, o que ele vai produzir, para quem é o público-alvo, né? Para quem quais usos vão ser feitos? Porque quando você pensa numa temática mais subjetiva, mais voltadas às emoções, talvez, ou esses temas sensíveis, né, como são tratados, realmente não dá para ser muito direto, né? Mas quando a gente vai para uma temática, às vezes, mais educacional, vamos dizer assim, dependendo da faixa etária, é muito bom, né? Raquel, vou falar, tá? Então, Chorumelas, né? Chorumelas é um recurso que vocês produziram, né? Um curta que vocês produziram, que é maravilhoso para trabalhar em sala de aula. Maravilhoso. Ele traz uma linguagem super de acordo, com pesquisa, então o que está sendo trabalhado ali está de acordo com o que acontece mesmo no lixão, só para contextualizar, né? Fala sobre reciclagem, então, que realmente acontece no lixão. Então, para o aluno, aquilo vai fazer muito sentido. Então, naquele caso em específico, era importante que fosse objetivo, né? Então, acho que vai muito do produtor, dele traçar essa intencionalidade, né? Para que é essa minha produção? Onde que essa minha produção vai parar? Lógico que depois de produzido, acho que perde o controle, né? As leituras vão sendo feitas, mas ter esse olhar inicial é bem importante.
Certo, obrigado. É porque, assim, a gente produzindo, tem bastante pesquisa, tem bastante dúvida, a gente sempre busca ter consultores, né, nos nossos projetos, para não evitar que se cometam os equívocos, evitar que a gente aborde os assuntos de forma errada e tal. Mas é isso que a Natália comentou, porque depois que está solto, não é mais nosso, né? E cabe da pessoa que está consumindo. Eu acho que até um pouco, se for pensar nessas animações ditas para adulto ou para cada público, assim, acho que cada público tem e merece ter a sua animação, a sua produção, o seu conteúdo, mas tem que ter esse cuidado, esse controle de para quem chega, né? E como a pessoa que está recebendo isso vai consumir. Então acaba sendo é difícil ter um controle, né? A gente tem até certo ponto. Passou disso, tá meio que para todo mundo, assim. Por isso que eu acho que é muito importante também ter esses direcionamentos, essas falas que vocês fizeram pensando nos pais, para eles poderem também direcionar as crianças com o que elas estão assistindo, com eles e sem eles. Que às vezes chega e fala, eu vi tal coisa. Daí, pera lá, né? O que foi isso que você viu? O que você entendeu disso, né? Que assuntos a gente pode trabalhar a partir daquilo que foi visto pela criança sem que o pai estivesse sabendo e que não fosse adequado para a criança, né? Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu vou complementar um pouco o que a Raquel falou, né? Acho que quando você trabalha com educação, não necessariamente na escola, não existe sem o complemento da nossa pergunta para a criança, do nosso questionamento para a criança, né? O que você achou, sei lá, não só das situações, mas, sei lá, da arte, né? Da música, ou o que ela pensou sobre aquilo, né? Só complementando, não existe sem a gente, o responsável tá ali presente também, né? E tal, é muito importante realmente ter essa troca, e às vezes mais questionar do que, às vezes a gente faz, cria, realmente a gente está criando uma obra agora que vai ser sensacional, e que é isso, um dos colaboradores perguntou, nossa, mas ele não está me trazendo soluções. Eu falei, essa obra não é para criar soluções, é para trazer perguntas, né? Às vezes é sobre isso. E como criadora de conteúdo, a nossa preocupação muitas vezes, ter cuidado com o que a gente está representando ali. A gente ainda não trabalhou com assuntos muito polêmicos, né? Né? Porque que nem essa onda ultraconservadora nos Estados Unidos, por exemplo, proibindo muitos conteúdos com temas LGBTQIA+, por exemplo. Não trabalhei com isso ainda, mas essa onda de proibição, né? A gente se preocupa muito com isso. Mas nós temos que dar um jeito de contar verdades, não necessariamente com a realidade, né? A gente tem que ter cuidado com as verdades que nós vamos estar representando ali, né? Pessoas minorizadas, por exemplo, né? Grupos minorizados, que é importante trabalhar sem também puxar para um lado, às vezes, muito dramático, com certo cuidado, né? Então, a gente realmente tem muito essa preocupação. E mais, né, atualmente, cada vez mais forte, a preocupação com a acessibilidade, né? Que eu tenho uma opinião sobre isso, né? Que eu acho que tem que ter nas tecnologias, né, de transmissão, né, televisão, streamings que sejam, teria que ter uma aba especial para acessibilidade com um produto diferente, um produto específico para acessibilidade, que nem a gente pega um curta nosso, né? O Prédio do Mundo, que são 24 personagens. Eu não tenho como apresentar o filme com audiodescrição para uma pessoa com 24 personagens e contemplar tudo isso para aquela pessoa ter um conteúdo de qualidade, né? Então, a gente está sempre pensando em tudo isso para tentar atingir o máximo de qualidade para mais pessoas. Só a Marília falou dessa questão, né, de temas que
muitas vezes podem causar uma polêmica e tudo mais, uma orientação, né, uma dica que fica para a questão da área da educação mesmo, para os professores, né? Quando você vai trabalhar com matemática, que talvez, mediante a sociedade, não seja, né, tão bem aceita, mas que faz parte do currículo, então é extremamente importante você estar respaldado na legislação e nos documentos orientadores. Então, a gente trabalha muito a questão da cultura afro-brasileira, africana, e aí entra mitologias, religiosidades, e muitas vezes a gente tem essa resistência, certo? Então, por exemplo, trabalhar um curta, trabalhar uma animação, pode ser uma linguagem mais acessível para a criança, para ela conhecer esse universo. E se houver enfrentamentos, questionamentos, você, sendo conhecedor e respaldado pela legislação e pelos documentos norteadores, não tem o que se questionar, né? Então, é lógico que precisa ter esse preparo antes, por isso que a gente fala dos cuidados. Então, para os pais assistirem antes uma animação que os filhos vão ver, óbvio. E mais óbvio ainda é o professor, né? Na seleção dele, ele ter todo esse cuidado, às vezes uma palavra, às vezes a forma como uma cena é interpretada, mas se você tiver respaldado e se você tiver planejado, tiver objetivos pedagógicos, né? Se tiver documentado tudo isso, não há questionamento. Então, porque é uma dificuldade que a gente tem. Esses temas sensíveis não são só sensíveis no sentido de tocar nas emoções, são sensíveis no sentido de tocar, muitas vezes, em valores familiares, em conhecimentos prévios, em preconceitos, né? Então, o professor, ele tem que se abrir a esses conhecimentos e se aprofundar para respaldar o seu trabalho. Às vezes até no livro didático, né, Natália, tivemos esse ano uma situação que às vezes uma palavrinha que ela... Tinha um poema, que tinha a palavra quando você desgraça, vê a íntegra, e a mãe me questionou por causa disso. Então, assim, hoje realmente está bem complicado essa parte, né, a gente precisa realmente estar sempre se respaldando, como a Natália trouxe, né, e ter todo esse cuidado aí para não... ampliar, né, eu falo assim, essa situação mesmo, né, poder cumprir aquilo que é cumprido de forma que englobe a todos, né, e todos tenham acesso, né. Agora, a Marília, né, quando você falou ali da parte da audiodescrição, fiquei realmente pensando, né, ai, como resolver, né, toda essa situação, não é fácil, não. A gente vê ali, às vezes eu já vi obras, né, que trazem ali a própria língua brasileira de sinais, né, sendo oferecida nas sessões de cinema, então, assim, as legendas mesmo descritíveis, né, que traduzem ali o diálogo, vai descrevendo, né, os sons importantes, enfim, a parte de adaptação do espaço, tudo isso a gente já viu, mas tem coisas ainda que a gente não consegue, ainda não é real, né. Acho que perfeito, né? Acho que a gente está, como vocês também muito bem colocaram, né, numa era tão conectada e também é muito fácil acabar esbarrando a tecnologia, o consumo de conteúdos em geral, em algo ruim ou vilanizar, né, aquilo. Então, acho que esse tipo de espaço é muito importante justamente para desmistificar, né, esses preconceitos e trazer também toda essa potencialidade que a arte pode proporcionar, né, seja nos assuntos mais delicados, seja nas projeções. Eu queria perguntar se mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Gente, eu tenho. Dá para ouvir, né? É que aqui às vezes desconecta o negócio. Tá. Eu queria indicar para todas vocês, né? Principalmente quem trabalha com criança, ou tem crianças, ou tem interesse em crianças, a série Clarencio, o Otimista. Por quê? É uma série que eu amo, meu filho assiste, e no caso dele, que é uma criança possivelmente atípica, ajudou muito ele se identifica muito com o personagem principal, mas tem diversos personagens incríveis. E é uma animação que é uma criança legal, que vê o mundo de uma maneira legal,
lidando com pessoas não legais e situações não tão legais e vivendo a sua infância ali, numa cidade pequena, e mostra que as coisas não são perfeitas e não sei o quê, mas ele é uma pessoa otimista, então ele vai tornar tudo muito divertido e não sei o quê. E para as crianças legais que sofrem com um mundo que não é legal, é muito bom, tipo, olha, né, você pode ser uma criança legal e não ter vergonha de ser você mesmo, essas coisas assim, mas é de um jeito tão gostoso e tão leve que eu queria que todo mundo assistisse. Eu acho que ajuda muito a criança a pensar em uma possibilidade de realidade bacana, enxergando as diferenças entre as pessoas, enxergando o bem e o mal, mas não como uma dualidade, como algo misturado, né? As áreas cinzas ali, né? Das coisas boas, coisas ruins, as pessoas, às vezes, por que elas agem daquele jeito. Então, é uma animação que estimula a ter um pouco mais de empatia. É muito legal. Eu nem falei tudo que eu queria falar, mas eu já falei bastante. Perfeito. Queria lembrar que o encontro está sendo gravado, e que bom, vai dar para a gente reassistir, o link vai ser enviado. E ficam as indicações também, né? Eu acho que foi um encontro muito rico, com muitas possibilidades também da gente estender ele, né? Continuar vivendo mesmo após acabar, a gente pode maratonar e ler também as leituras que a Amanda trouxe, acho que vai ser bem interessante. E esse encontro também foi proporcionado pela verba da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura de Londrina. Então, queria agradecer bastante a força também, a presença de todos que estão assistindo. E isso aí, uma boa noite. Obrigada, Boa noite, pessoal. obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada pelas Foi partilhas ótimo. aí, pessoal. Muito bom. Obrigadão. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, Uma boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa pessoal. noite.